Mais uma carta misteriosa, mais uma estrada que vai nos levar para grandes emoções. Uma pequena cidade onde muita gente perdeu a vida por querer fazer o que era correto. Tiatira não tinha importância política nem cultural na história antiga. E da cidade original sobraram algumas poucas ruínas. Naquela época, a fim de dirigir um negócio ou ter um emprego, as pessoas no Império Romano deviam pertencer a associações comerciais. Os membros da associação tinham que comparecer a festivais e participar de rituais no templo, que muitas vezes incluíam atividades imorais. Aqueles que não obedecessem eram excluídos das associações e recebiam sanções econômicas. Como a carta Tiatira é um pouco extensa, um pouco grande, nós vamos ler aqui apenas alguns poucos versos, que estão em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que tolerares esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vamos decifrar agora os mistérios desta carta. Como você percebeu, Jezabel é citada nesses escritos. Ela foi esposa do rei Acabe, que levou Israel à apostasia ou ao adultério espiritual. Tiatira, como Jezabel, representa aqueles que transgrediram a verdade, jogaram por terra a verdade. A igreja em Tiatira representa a condição do cristianismo do ano 538 a 1565 d.C. Nesse período, a tradição substituiu a Bíblia. Um sacerdócio humano, relíquias sagradas, substituíram o sacerdócio de Cristo e as obras foram consideradas como meio de salvação. Os que não aceitavam as influências corruptoras foram perseguidos e até mortos, mas os fiéis que viviam em Tiatira receberam um elogio e uma promessa. Qual foi o elogio? Conheço as tuas obras. Os governantes da cidade obrigavam as pessoas a condescender com os rituais pagãos, a fim de ter seus direitos comerciais preservados. Isto os obrigava a saírem, a fugirem e viverem em lugares desertos. Mas Jesus os elogia dizendo: Conheço as tuas obras, mesmo que estejam longe e esquecidos. E qual foi a promessa que eles receberam? A promessa para os verdadeiros cristãos é que para eles, no futuro, seriam governados por aquele que governa todas as nações e tem toda a autoridade do universo. O que aprendemos com a carta misteriosa e a estrada que nos levou até Tiatira? Como eu disse, esta era uma pequena cidade onde viviam cristãos que queriam viver o Evangelho na sua pureza, mas eles eram perseguidos e oprimidos por aqueles que adulteraram a palavra de Deus. Isto acontece muito nos nossos dias. Muitas pessoas que querem viver a pureza do Evangelho são oprimidas por aqueles que não têm Evangelho nenhum em seu coração. Mas a palavra de Deus diz que você, que eu, se formos fiéis, nós seremos governados pelo Santo dos Santos, pelo Deus dos deuses, e um dia receberemos a nossa recompensa. Deus te abençoe. Este foi o nosso programa Comunhão sobre Duas Rodas de hoje.